Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E como prometido no episódio anterior, hoje nós vamos falar sobre a unidade de negócio troca de óleo e vamos abordar sobre AliExpress. E eu estou aqui com o Frederico Amorim, que é especialista em varejo, que falou de loja de conveniência no último episódio e que hoje nós vamos falar sobre troca de óleo. Que bom, Fred, ter você aqui de novo com a gente aqui na bancada do Tanque Cheio. Karen, pra mim é um prazer enorme, né? Você sabe que eu sou arroz de festa. Me convidou, eu venho. Você tem que tomar cuidado com os convites, porque eu posso virar figurinha repetida aqui. Não, vai ser sempre um prazer e é sempre bom levar conteúdos de peso para o nosso revendedor. E a gente está meio que abordando um pouquinho, né, de como rentabilizar melhor esse metro quadrado do posto, né? Então, a gente falou de loja de conveniência, da importância do mercado, do crescimento, falamos da loja esquina, né? Da oportunidade que o revendedor, quem ainda não tem, está perdendo. Falamos das tipologias, enfim, falamos de muitas coisas e agora chegou a hora da gente falar sobre a unidade de negócio troca de óleo. Só que antes, eu queria que a gente, né, desse um passo para trás para falar o seguinte: todo posto, é importante em todo posto ter óleo lubrificante? Olha, Karen, assim como no episódio anterior, você já começa dando pedrada na vidraça, né? Perguntas embaraçosas. Mas eu vou ser bem direto. Sim, tá? Enquanto o posto, os carros, né, necessitarem de combustível fóssil, e até mesmo depois que não necessitarem, num dia, se é que isso virá a acontecer, em que a gente tiver uma frota eletrificada ou com qualquer outro tipo de combustível, sempre haverá partes mecânicas, sempre haverá metal em contato com metal. Isso sempre necessitará de lubrificação. Hoje, sem sombra de dúvida, todo carro que utiliza combustível fóssil, né, gasolina, diesel ou etanol, né, ele precisa lubrificar as partes internas do seu motor, mas mesmo num futuro, novamente, se é que isso vai acontecer, mesmo que você tenha um carro elétrico, porque o pessoal acha que o elétrico não precisa de lubrificante, precisará não do óleo motor, mas de inúmeras outras peças que necessitarão de lubrificação para que ele continue, né, impedindo o atrito entre as partes metálicas de alguns componentes do veículo. Então, para responder a sua pergunta, sim, todo posto, pelo menos deveria comercializar óleos lubrificantes, eventualmente graxas e assim por diante, porque para o posto, assim como a gente falou na loja de conveniência, são produtos com uma capacidade de geração de resultado muito boa, né, porque tem margens de contribuição bastante elevadas, principalmente quando comparamos com combustível. Então, sim, todo posto tem que vender lubrificante, sim. Quem não está vendendo, está perdendo uma fatia importantíssima desse bolo. Bacana. E assim, Fred, aqueles revendedores que, digamos assim, ainda insistem em focar só na pista, né, ou tem só a pista, você considera que é um trabalho a mais ter um lubrificante ou ter uma troca de óleo? Qual que é a sua percepção? É claro, é um trabalho a mais, mas todo trabalho é muito recompensado. Aliás, o empresário que arrumou uma forma de ganhar dinheiro sem ter trabalho, me chama, né? Me chama porque eu quero ser sócio. É claro que dá trabalho, mas eu diria que a recompensa, ela é inúmeras vezes maior do que o trabalho. Eu estou fazendo recentemente um giro pelo Brasil, realmente pelo Brasil, indo para os confins. Em outros países. Outros, como diz nosso amigo Marcelo Borja, em outros países. Eu estava em outro país, em Belém do Pará, em São Luís do Maranhão, estava em outro país. E a gente conversando com muitos revendedores, conversando com players do segmento, ainda escuta muitos revendedores que colocam desculpas, falando bem claramente. Mas aí eu tenho o óleo usado, aí eu tenho que lidar com as embalagens, aí eu tenho que isso, aí eu tenho que aquilo. Ok, é claro que você tem um trabalho a mais, mas a partir do momento em que você percebe que o revendedor, quando ele trabalha só com os combustíveis líquidos, ele sequer pode ser chamado de revendedor, porque ele não está vendendo nada, ele está atendendo ao consumidor que precisa do combustível para o carro dele continuar andando.
Então a pessoa vem até o posto, né, eventualmente outras características daquele mix de marketing dos 4 P's, né? Você tem o P da produto, preço, praça e promoção. Então você tem o P da praça, que é a localização do posto. Se ele está bem localizado ali e o preço dele não está muito descalibrado, já vem uma enxurrada enorme de veículos para a pista do posto e basta que ele atenda, que ele reaja. Ele não está vendendo nada. Ele começa a se tornar um vendedor, um revendedor de combustível, no momento em que ele começa a ofertar e eventualmente vender aquilo que o consumidor não veio buscar primariamente. É como a gente falava na loja do produto de destino, né? Então o combustível é o destino do posto. Eu vou até o posto abastecer o meu carro. Se alguém me vender, se alguém me mostrar uma necessidade e a capacidade de suprir aquela necessidade de forma competente, num tempo razoável, com profissionalismo, há grandes chances de eu comprar também um outro produto ou um outro serviço, e a troca de óleo é um desses produtos, serviços, ou completar o nível do óleo, né, o que a gente chama de top-up. Aí sim é uma venda. Então, o posto que está perdendo essa oportunidade, ele está deixando passar por debaixo do nariz dele ali uma chance muito grande de ganhar muito dinheiro. Eu diria que talvez o melhor serviço que exista debaixo da cobertura de um posto de serviços seja a unidade de lubrificação. Pelo menos é a que comprovadamente tem a melhor margem de contribuição. Então, e note, muitas vezes sem um incremento de nenhum custo fixo adicional. Porque o aluguel do posto já existe, o que você paga para o seu contador é aquele mesmo valor. Muitas vezes você não precisa sequer de mais mão de obra, porque muitas vezes o próprio vendedor de pista pode ser treinado, ser capacitado para executar a troca de óleo. Então ele está plenamente capaz de pescar um carro na pista e já levar para dentro da unidade de lubrificação e realizar aquele serviço automotivo. Então eu diria que é uma estrela, né, esse serviço. É um produto, um serviço estrela que precisa ser foco de muita atenção do revendedor para que ele vai dar trabalho, mas com certeza ele vai ser recompensado. Fred, até pegando um link com o que você falou, como que um posto pode saber se ele vai ter uma boa venda de lubrificante? Bom, tudo depende do quanto que ele vai ofertar, né? É aquela velha máxima. Se ofertar, até vende. Mas existe um cálculo, né? Existe um racional. E aí é claro, né? A única coisa que todo posto tem em comum no mundo é estar num bom ponto comercial. Se não fosse um bom ponto comercial, ali não passasse carros ou não passasse pedestres ou ambos, não teria um posto de combustível. Ele tem que saber usufruir dessa vantagem que é ser um bom ponto comercial. Uma vez que passa muito carro, para muito carro para abastecer, eu brinco que é pescar no laguinho. Você tem um laguinho particular, que são todos aqueles carros que estão ali parados na sua bomba de abastecimento e, como a gente falou na sua primeira pergunta, todo carro vai precisar de lubrificação. Ele vai precisar desse tratamento para suas peças metálicas. Então, todo carro tem oportunidade de venda. O que pode acontecer de não estar no exato momento, né? O sujeito acabou de trocar o óleo, não venceu ainda a quilometragem. Só que se você não explorar, você não vai saber. E explorar nada mais é do que perguntar, né? E tem perguntas corretas, forma correta de abordar. Então, como é que a gente faz esse cálculo, né? Qual é que é essa lógica? Perceba que, em média, cada carro de passeio vai necessitar, e eu vou trazer uma conta bem conservadora aqui para a mesa, ele vai precisar de 4,5 litros, 4 litros, para simplificar, de lubrificante por veículo. Então é muito fácil esse posto avaliar qual é o universo dele para ele saber se ele vai ter uma boa performance ou não vendendo lubrificante. Basta ele fazer uma conta ou puxar um relatório no sistema de gestão do posto de qual é a quantidade de abastecimentos que ele realiza por dia. Ou se ele quiser fazer uma conta bem redondinha, durante o período que você pretende manter a sua unidade de troca de óleo aberta, então seja, por exemplo, das 8 da manhã às 5 da tarde, puxa lá no seu sistema de gestão
quantos abastecimentos acontecem nesse período. E ele vai ter um número gigantesco, né? Vai ter um número de 300, 400, 500 e eventualmente postos com uma galonagem maior, ainda maior, né? Números de 1.000 abastecimentos por dia, quem sabe. Então são 1.000 oportunidades, 500, 300 oportunidades de realizar uma troca de óleo. E ele vai fazendo as continhas dele. Se cada carro vai precisar de 4 litros em média, uma média bem baixa, tá? Sim. Novamente sendo muito conservador. Ele vai perceber que se ele for capaz de atrair 3 carros em 100, 2 carros em 100, isso é um posto que faz 300 abastecimentos, já são 6 trocas por dia. Cada troca com 4 litros são 24 litros. Né? É uma caixa inteira de lubrificante, de embalagem de litro, que ele vende por dia. E aí, dependendo da precificação do posto, etc., ele pode multiplicar isso por semana, por mês. Normalmente é um serviço, né, um produto, o lubrificante, que tem uma margem de contribuição muito bacana, da ordem de 50%, 55%, 60%. Ele vai vender o filtro de óleo, que é absolutamente necessário trocar em toda a troca. Ele tem a oportunidade de vender outros filtros que o carro necessite, acessórios. Ou seja, o que eu quero te dizer, Karen, que esta não deve ser uma preocupação do posto. Porque se lá tem carro, todo carro pode ser alvo da venda de lubrificante, de acessório. Basta ele trabalhar bem e ele se tornar um vendedor. Então, mais uma vez, te respondendo, não é uma preocupação. Aonde há a venda de combustível, deve haver a venda de lubrificante, venda ativa. Aproveita que o cara veio para comprar combustível e dá o troco vendendo lubrificante. Excelente. E você falou muito, né? Se oferecer, até vende. Até vende, se né? Oferecer, tem que oferecer. Nesse negócio, fala-se muito em ratio. Né? Então, eu queria que você explicasse pra gente, né? Para quem ainda não sabe, o que é o ratio, né? E por que ele é o balizador? É exatamente essa conta que eu acabei de descrever. Ratio em inglês é razão. E a razão é uma divisão. Então, você divide a litragem de lubrificante que o posto performa de venda por mês pela litragem de combustível. Isso vai dar um número. E que é essa razão. E você consegue justamente fazer essa relação entre a quantidade de carros e o ticket médio ou a litragem média que cada carro consome versus a litragem média de combustível versus a litragem média que você vende de lubrificante. E aí o mercado trabalha com esse ratio, essa razão, essa divisão, para você equiparar todos os postos. Então, se você tem um posto cujo ratio é 0,20%, a gente tende a dizer que entre 20, 0,20 e 0,30, ele está performando bem, ele está fazendo uma boa abordagem, ele está pescando bem nesse laguinho, né? Ele está abordando, convertendo e vendendo. Se o posto tem um ratio menor do que isso, 0,01, 0,5 e assim portanto, ele tem uma venda, ele está deixando dinheiro na mesa, ele está deixando de converter, ele não está abordando o suficiente ou não está abordando da maneira correta, ele aborda, mas não consegue levar que isso redunde a uma venda de lubrificante, seja um top-up, completar o nível, seja levar para dentro da unidade de lubrificação de serviço automotivo para realizar a troca. Então o ratio é um balizador, né? A gente tem uma pesquisa que é divulgada pela GIPA, que é uma entidade que estuda esse mercado, e ela traz esses dados. Então a gente consegue avaliar quem vai bem e quem vai mal, né? A média da GIPA é isso aí, 0,30 para um posto por cento, para um posto de combustível, posto de serviço. Então o revendedor faz suas continhas e ele avalia se ele está performando bem, se ele está abocanhando bastante dessa oportunidade de carros que estão ali, passando debaixo das barbas dele ali para abastecer, ou se ele está deixando dinheiro na mesa, se ele pode ser mais incisivo na abordagem, na qualidade da abordagem para vender mais lubrificante. Então essa é a função do ratio. Fred, bacana
Muito bacana a sua explicação. No início, você já explicou a importância de ter lubrificante, né? E esse olhar, né, de empresário mesmo no negócio, para que ele consiga cada vez mais vender, né? Fazer esse acompanhamento aí na ponta com o seu vendedor de pista e entender também como é que vai ser, como é que o fluxo de clientes, né, a quantidade de carros, como é que ele pode ofertar, talvez ter uma linha diferenciada de lubrificantes. E aí, eu queria te fazer a seguinte pergunta. A gente sabe que tem diferentes tipos, né, de lubrificantes, linhas e tal, mas como é que a gente sabe qual é o tipo, né, ou a linha para o meu carro? Bom, para o seu carro, você vai encontrar essa informação no manual técnico do seu carro. E isso é uma das desculpas que eu escuto muito nessas andanças, né? Uma das outras razões para um revendedor um pouco mais reticente, não ter interesse em iniciar esse trabalho de venda de lubrificante, da realização de serviço de lubrificação, é essa. Poxa, mas tem muito, né? Tem muito tipo diferente, eu preciso ter um estoque muito grande, com uma variedade muito grande. Isso é verdade, existem muitas aplicações de lubrificante, mas não, por outro lado não é verdade, porque existe um pareto muito forte aí. E aí eu vou primeiro começar desmistificando uma questão de marcas, né? Existe muito revendedor que entende que ele tem que ter todo tipo de marca de lubrificante. E a gente sabe que existe uma quantidade bastante relevante de diferentes marcas no mercado. E ele não precisa, tá? Até porque o que manda no manual técnico do seu carro é a especificação técnica de qual viscosidade e qual nível de aditivação, né? Aquela classificação SAE e API. Eu não vou entrar em tecnicidade aqui, mas para você ter ideia, eu vou arriscar aqui um chute, mas eu acredito que 80% dos veículos leves hoje utilizam 3 ou 4 diferentes classificações de SAE, né, de viscosidade. Seja o 5W30, o 15W40, o 10W30, talvez esses 3, eu posso estar errando, mas acho que fica aqui o recado, que com um mix muito pequeno, 3 tipos ou 4, ou 5 tipos de lubrificantes diferentes, você consegue atender a absoluta maioria dos veículos leves de passeio que param no seu posto. Então, não é verdade que você precisa manejar um estoque tão plural, tão amplo, né? É claro, existem características regionais, né? Existem, principalmente cidades do Nordeste, no Brasil inteiro, mas mais no Nordeste, onde tem muita moto. Então, você vai ter ali 1 ou 2 SKUs, né, como a gente chama, tipos de produtos voltados para moto, além daqueles para carro. Se você está numa área rural, se você está numa área de grandes caminhonetes, se você está numa área, por exemplo, agrícola, muitos fazendeiros, vem muita caminhonete, você pode ter mais 1 ou 2 SKUs voltados para esse tipo de aplicação. Então, você, com um número reduzido de tipos diferentes de óleo lubrificante, você vai conseguir atender a esmagadora maioria. E assim, não se aflija. Não é porque o cara chegou com aquele Opala 1980, que tratado a ouro, você não precisa ter lubrificante para esse carro, né? Vou perder uma venda? Vai, deixa esse cara tratar num lugar específico para isso. Da mesma maneira, se parar lá uma BMW de último modelo e etc., você não precisa ter lubrificante para esse carro. Não vale a pena, é claro, né? Eu estou falando de forma geral. Sim, vai ter posto, vai ter mercado. Que aquela área... Aquela área específica, que tem uma área rica, tem muito veículo, né, de luxo. Eu estou falando na média. Você pode, sim, abrir mão de trabalhar com esse tipo de público, porque dificilmente vai compensar o volume de grana, de dinheiro, de capital de giro investido na formação de estoque daquele SKU específico para uma venda muito esporádica, né? Quantas vezes no mês ou no semestre vai parar uma nave aqui espacial, uma Mercedes, uma BMW, uma Porsche para trocar de óleo, trocar o óleo na sua... Quase nunca. Então, assim, não se iluda com isso, não queira atender todo tipo de veículo. Foca naqueles principais,
né? Vai dar uma olhadinha na Anfávia, ou se consulta com um profissional da Ali, e a gente tem um time específico para atendimento das nossas unidades AliExpress. Quais são os modelos de veículo mais emplacados, mais vendidos e mais emplacados no Brasil? Você dá um Google, você vai achar. E se ele observar também qual o perfil de cliente que entra no posto dele. Exatamente. Né? Ele vai saber qual que é a frota que está lá, né? Perfeito. Inclusive, Karen, já fazendo um jabazinho aqui, talvez a gente venha abordar isso mais à frente, mas nas nossas unidades AliExpress, o cerne dessa operação está no sistema Ali System. Uhum. E esse sistema, ele traz ali todas as aplicações para todo e qualquer modelo de veículo. E além disso, o sujeito entrou com qualquer carro que seja, basta eu digitar a marca e o modelo, ele já vai me dar qual é o óleo correto para aquela motorização. E além disso, se o atendimento for feito de forma correta, seguindo o padrão da nossa unidade AliExpress, ele vai armazenar dados daquela troca. E um dos dados é o modelo de carro. Uhum. Então, eventualmente, ao longo de 2, 3 meses de operação, aquele revendedor já tem a radiografia completa de quais são os modelos de carro que mais aparecem na pista dele. Se é Peugeot, se é Volkswagen, se é Gol, se é GM, se é... O que aparece? Ele pode, inclusive, ver isso em relatório, em gráfico de pizza, o que quer que seja. Ele pode passar a programar a sua compra e a sua formação de estoque baseada nesses dados. Então, o que antes, vamos supor que foi uma unidade que acabou de abrir, ele não tem essa informação porque o sistema de gestão do posto não provê. Ele não tem que dizer qual é a marca do carro que ele está abastecendo. Mas o sistema da AliExpress pede essa informação. Se ele tratar com carinho e operar dentro do padrão, ele vai recolher essa informação e pouco tempo depois ele forma um banco de dados e ele já tem essa informação. Então aquilo que era uma incerteza passa a ser uma certeza. Ele sabe, não, no meu posto passa mais Chevrolet modelo tal, Fiat modelo tal e assim por diante. E ele pode programar a formação de estoque dele, até a quantidade, ele tem quantidade de trocas históricas que ele fez, etc, etc. Ele passa a programar perfeitamente qual é a compra que ele tem que fazer todos os meses para poder servir bem a esse público. Então, em poucos minutos a gente derruba vários mitos Sim. que existem e que não há dificuldade alguma. Dá trabalho, mas é óbvio que dá trabalho, mas é um trabalho que, como eu disse, é muito recompensador. E já que você começou aí a falar do Ali System, né? Então vamos começar explicando, assim, o que você pode falar do que a Ali tem de oferta para a nossa revenda? Bom, é o meu papel, né? A falar da AliExpress, para mim, é um prazer. Porque como eu já disse, eu tenho a plena certeza de que talvez seja o melhor negócio. Mas veja, não funcionaria se fosse uma AliExpress solta, como se fosse uma super troca, no meio da rua, né? Desconectada da pista de abastecimento. A mágica desse jogo é a sinergia entre os dois negócios. Então, um negócio, assim como a gente falou no episódio que a gente falou da loja à esquina e a gente falou em categorias, pense que o posto como um todo é um negócio com várias categorias. O produto driver, que é aquele que a gente citou no episódio da esquina, que é a água, o refrigerante, que é aquilo que a pessoa já sabe que tem naquele varejo, ela vai lá buscar aquilo. O produto driver do posto é o combustível. Eu sei que eu vou encontrar no posto combustível para abastecer meu carro. Então, o que a Ali oferta? Se o cara foi lá para abastecer, a gente oferta essa unidade de negócio, a AliExpress, que ela dá todas as ferramentas necessárias para você executar aquela venda adicional. E essa venda adicional, ela segue um passo a passo. Então, suponhamos que você foi abastecer, o vendedor de pista te abordou, percebeu a necessidade de executar a troca de óleo do seu carro, porque venceu a quilometragem, ou venceu o prazo, ou ele percebeu na característica do óleo que ele percebeu na varetinha, né, que ele já não estava dentro da característica correta, que era o momento. Então ele vai te ofertar a troca de óleo. Quando você vai à AliExpress, ela não é só um ambiente bonito e agradável, apesar de ser também. Porque, principalmente, pensa você mulher, né?
você já tem pairando no seu inconsciente de que possivelmente você vai ser lograda, que a mulher não entende nada de carro e que você vai chegar em casa e dizer para o seu marido, seu companheiro, que você fez a troca de óleo do carro, ele vai ficar preocupado de você ter sido lesada, se você colocou o lubrificante correto. Então isso tudo ainda paira no mercado. Então a unidade AliExpress, ela tem que transpirar confiança. E essa transparência, essa confiança se traduz em tudo. Um ambiente limpo, um ambiente iluminado, um ambiente bonito, por que não? Porque ninguém espera, né? Eu vou numa oficina mecânica, você espera que ela seja bonita, agradável? Não, você já espera uma uma coisa suja, uma coisa às vezes desorganizada, caixas de papelão que eram embalagem de lubrificante, toda pingada de óleo no chão. Você já vê na sua cabeça aquele cenário. Que era o formato do passado, que era o formato antigo, perfeito. Ou até, ainda atual, de trocas de óleo que não seguem esse padrão. Então, a cliente ou o cliente vai encontrar um ambiente que já é um choque, porque ele é limpo, iluminado, organizado, com o quê de tecnologia, porque existe um computador ali dentro. No momento que ele coloca o carro ali dentro, o papel do lubrificador, do atendente, não é sair metendo a mão no carro. Ele já vai consultar o Ali System e ver se você tem histórico. E aí, todas as AliExpress no Brasil, hoje são mais de 260, elas são todas conectadas. Então, se você eventualmente trocou o óleo em outro posto, em outra AliExpress, há 6 meses atrás, ele vai conseguir puxar aquele histórico. Basta digitar a sua placa ou o seu CPF. Ele vai te encontrar e falar assim, olha, vai saber até o seu nome. Ô, dona Karen, tudo bem? Que bom tê-la de volta. Eu vi aqui que a senhora fez a troca do seu óleo lubrificante cerca de 6 meses atrás, num outro posto, né? Vizinho nosso aqui no bairro ao lado. Que bom tê-la aqui conosco agora. E só ao saber o seu nome, o seu CPF ou o modelo do seu carro, ele vai puxar aquela ordem de serviço e já vai ver o que você executou da última vez, o que possivelmente você não precisará ou precisará, se você não executou da vez anterior, fazendo aquela troca, como a troca de alguns filtros, né, que tem uma amplitude maior de troca, que não é o filtro de óleo que a gente tem que trocar em toda a troca. Além disso, esse próprio sistema, o Ali System, ele vai conduzir o atendimento. Então, cada passo que se segue, além de ser para o operador da troca uma oportunidade de venda, para eu ter uma cesta de produtos maior, ele também é uma segurança para o consumidor de que vários itens do seu veículo estão sendo checados. Vou dar um exemplo. Obviamente, o óleo lubrificante, o filtro de óleo, o filtro de ar-condicionado ou filtro de cabine, que é importantíssimo trocar para você manter uma qualidade do ar que você respira dentro do carro, o filtro de combustível, o filtro de ar do carro. Eu garanto que a maioria das pessoas sequer sabe que os carros têm tantos filtros, mas eles têm e precisam ser substituídos, cada um com seu espaço de tempo e uso. Isso vai acontecer dentro da AliExpress. Então, ela traz essa capacidade de um atendimento padronizado, um atendimento nesse ambiente em que, por você conduzir o seu cliente, o automobilista, nesse processo, ele é um processo quase educativo, né? Você demonstra o filtro usado, por exemplo, o filtro de ar do seu carro, ao lado do mesmo modelo, só que zerinho, recém-tirado da caixa. E ele demonstra para você, olha, dona Karen, esse aqui era o filtro que você utilizava. Possivelmente ele já não estava executando a sua função, que era ou filtrar corretamente, ou até mesmo estava impedindo a passagem de ar, fazendo com que o seu motor consumisse mais combustível. Vamos trocar por um novo? Aí você, mas nossa, eu nem sabia que tinha, quanto que custa? Ele vai te dizer um preço que, mais uma vez, você não tem esse valor ancorado. Sim. E pode ser R$ 49, R$ 59, R$ 69 reais, que não vai fazer diferença no cômputo total. Você vai sair muito satisfeito porque alguém te ensinou sobre a existência daquele filtro, te alertou que você precisava trocar. Foi prático. Lembra o que eu falei na loja de gerar uma economia de tempo, uma economia de dinheiro ou um momento de prazer? Você consegue fazer isso tudo na troca de óleo, porque você está alertando, às vezes, a automobilista. Estou usando o exemplo seu porque você é uma mulher. Mas para qualquer pessoa, que você tem aquela necessidade que você nem estava ciente. Né? E é uma segurança para você. E assim, então, ele vai conduzindo essa troca, explicando a razão de cada item, de cada peça. No final, ele te entrega... Isso sai também da opinião do profissional, né? Muito importante. Porque você mostra
profissionalismo, né, e tal. Perfeito. Até porque seria impossível, mesmo o mais experiente dos lubrificadores, dada a quantidade de modelos e tipos de veículo e marcas existentes, é praticamente impossível que alguém saiba de cor e de forma atualizada, porque muda muito, qual é o filtro de óleo, filtro de cabine, filtro de ar, ou até mesmo o tipo de lubrificante, né, a viscosidade, a classificação API de aditivação, indicada para cada modelo de carro, para cada modelo de motor e assim por diante. Como é que a gente resolve isso? Quando você entra na unidade e ele coloca lá o modelo do seu carro, ele já diz qual é. E isso é interligado com o manual técnico de cada veículo. Então não é, por exemplo, o seu João, o lubrificador que está ali, dizendo para você, não, dona Karen, no seu carro é o 5W30. Não é ele. Ele pode até saber de cor pela quantidade de veículos daquele tipo, ou a experiência dele. Mas quem está dizendo é o sistema. E ele te mostra lá na tela. Então, para um usuário, para um automobilista, é muito mais garantido, porque ele tem a certeza de que não está rolando aquele empurrômetro, não está rolando aquele enganation, aquela lograda que alguns varejos, algumas unidades acabam performando aí para poder ganhar mais dinheiro de forma injusta sobre a necessidade do consumidor. Então, como você disse, é uma certeza a mais, não é na palavra, não é no fio do bigode do lubrificador, mas sim um sistema que está respaldando, e no fundo é a marca Ali e a marca Mobil, nossa parceira, que estão respaldando aquela oferta e dizendo para você, olha, pode trocar tranquilamente por este lubrificante que ele vai atender perfeitamente a necessidade do seu carro. Então, para responder a sua pergunta lá no início dessa longa explanação, é isso que a Ali provê, né? A AliExpress, só que de um jeito diferente. Hoje, a AliExpress, ela, de todos os modelos de unidade de lubrificação ofertados pelas bandeiras de distribuidoras, a nossa é a que requer o menor capital investido, né? Então é a mais barata, falando claramente, para se implantar. Isso por quê? Não quer dizer que ela é a mais simples, nem a mais feinha, nem a mais simples. Pelo contrário, é óbvio que eu sou suspeito para falar, mas basta você olhar por aí e você vai perceber o quão arrojada, o quão chamativa, o quão moderna, o quão bonita é a AliExpress. Mas por que ela é mais em conta? Um fator principal. A nossa parceria com a Moove faz com que o lubrificante a granel, o equipamento necessário para eu servir o óleo a granel, por conta da troca inteligente, que é um programa que a Moove foi pioneira, ele é ofertado comodatado para o nosso revendedor. Então ele não gasta um tostão sequer para poder implantar 2 ou a necessidade de tanques de troca de óleo a granel dentro da sua unidade de lubrificação. E ele pode escolher 2 viscosidades, uma viscosidade, a que mais sai, e aquele item, aquela peça, aquele tanque já é por si só um material de merchandising, ele já valoriza o ponto de venda, ele é totalmente seguro para ser operado, tem uma bacia de contenção, tem um dispenser ali avaliado pelo Inmetro, tudo certo, e o revendedor não paga um tostão. Eventualmente, em outras bandeiras ou outras unidades, ele não tem esse benefício, ele tem que investir naquele equipamento, e é um investimento relativamente alto, né? Então, além disso, até por termos uma capilaridade já elevada, a gente tem bons contratos com as empresas fornecedoras dos equipamentos. Então a gente tem tanto uma velocidade grande de implantação, uma qualidade muito grande nos equipamentos para entrega, e essa parceria que é valiosíssima que a gente tem com talvez a que seja a principal marca mundial de lubrificantes, que é a Mobil. Então o pacote de oferta da AliExpress, ele é muito atrativo, porque no final das contas, com um investimento relativamente baixo numa unidade de negócio, você consegue paybacks muito rápidos. Às vezes em 6 meses ou até menos, aquele investimento já se pagou, porque você tem uma pista muito movimentada, que gera muitas oportunidades de venda, que viram muitas trocas de óleo, que tem uma margem de contribuição muito grande. Então o resultado operacional daquele negócio é poupudo e ele cobre o capital que foi investido, aquele CAPEX que foi depositado para montar aquela unidade. Rapidamente você tem o payback daquele negócio. Dali para frente é só surfar essa onda e ganhar dinheiro.
Fred, você falou aí, né, da oferta da Ali para revenda, que foi muito importante, tudo que você colocou aqui. Você também falou do modelo de negócio da Ali, né? E comentou aí da Mobil. Então, conta pra gente, como é que é essa parceria? Foi ótimo você ter perguntado, Karen. Nós hoje estamos completando 6 anos de íntima parceria com a Mobil. E essa parceria, na verdade, ela é com a Moove, que é a empresa que detém, né, os direitos de produção e comercialização dos lubrificantes Mobil no Brasil e em uma série de outros países, né? Aqui na América Latina, no BUPA, né? Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, nos Estados Unidos, na Europa. Então a Moove hoje é um dos maiores, se não o maior, representante, digamos assim, da marca Mobil, em termos da ExxonMobil, de lubrificantes do mundo. Uma empresa nacional. Então, a Ali, em 2018, firmou essa parceria. E o que a gente buscava? Não só uma marca fortíssima, né, uma marca de reconhecimento imediato. Então, bateu o olho, sabe que aquilo é um lubrificante de extrema qualidade. Então, a Mobil provê isso. Ela é líder de vendas primeiro em Vase, várias marcas consagradas. O carro já sai da fábrica com lubrificante Mobil e assim por diante, em todos os segmentos, caminhões, veículos de passeio, motos. Então é uma líder de mercado incontestável, uma marca absolutamente reconhecida. Esse era um dos pontos que a gente buscava. O segundo ponto é mais em relação ao trade. Era a capacidade de servir o lubrificante a tempo e a hora. Então era a malha de distribuição. Então a gente sabe que a gente tem postos Ali espalhados por todo o Brasil inteiro, né? 21 estados do Brasil, muitos deles, até por uma característica histórica da Ali, em regiões distantes dos centros urbanos. E a gente sempre teve um problema grande de distribuição e capilaridade. Então, uma outra característica que a gente buscava no parceiro era ter uma primorosa rede de distribuição desses produtos, de maneira que o nosso revendedor ele não fosse prejudicado com uma entrega muito esporádica. Então, eventualmente, ele precisava comprar mais, ampliar o seu estoque, porque ele não sabia quando que ele ia receber de novo. E aí poderia dar ruptura nesse período. E a Moove, ela goza aí talvez a melhor malha de distribuição através de seus distribuidores autorizados do Brasil, né? E eles têm estoques já em cada região, muitos estoques regionais, muito volumosos, de todas essas aplicações que a gente falou, não só para posto, mas para clientes B2B, né? Todo tipo de negócio, construção civil, mineração, aviação, a própria Mobil diz que até no foguete da NASA ele vai com lubrificante Mobil, no bondinho do Pão de Açúcar. Então é uma quantidade enorme de SKUs e é parte da operação da Moove manter esses SKUs, esses produtos disponível nesses diversos estoques nas diversas regiões. Então a gente consegue aí o que a gente chama de SLA, né? Service Level Agreement. Então é um acordo de nível de serviço. Assim, quanto tempo você vai me entregar? Não, eu te entrego em até 48 horas. Então essa é a promessa. Para algumas regiões 72, mas de forma geral a Moove consegue entregar a esmagadora maioria dos pedidos, eu digo assim, da ordem de 98% dos pedidos dentro desse pequeno lapso de tempo. Então o cara pediu na segunda-feira, na quarta-feira o lubrificante está batendo na porta do posto. Então isso era o que a Ali buscava. E quando ela sondou o mercado, avaliou diversos parceiros e chegamos até a Mobil, né, que aqui no Brasil opera através da Moove, percebemos que essa seria a melhor noiva para a gente casar. Né? E esse casamento já dura aí 6 anos, iniciou em 2018, estamos em 2024, vai perdurar por muitos anos ainda, que seja eterno, né? E a gente tem a certeza de estar oferecendo para a nossa rede de revendedores e também para os nossos clientes B2B uma marca tão consagrada, de extrema qualidade,
com uma entrega muito eficiente e que faz através da sua rede de distribuidores, que é uma rede muito competente, muito capaz de executar, muito capaz de entregar e não deixa nenhum posto Ali na mão, né? Então esse é o desenho da nossa parceria é essa. Hoje a Ali não mantém estoque de lubrificante, o estoque todo está nos distribuidores, é dos distribuidores, o faturamento é feito pelos distribuidores e o distribuidor que entrega, lançando mão de todos esses estoques avançados, de toda essa capilaridade já existente, que entrega para os clientes Ali. Então é a união aí do que há de melhor das duas marcas, do relacionamento que a Ali mantém com a sua revenda, da consultoria que a Ali provê para esses postos para operar a atividade de lubrificação, seja através de uma AliExpress ou não, né, servindo na pista ou nos seus clientes B2B, essa proximidade, essa consultoria, como gerenciar bem aquele negócio, fazer ele frutificar e dar dinheiro, com toda essa qualidade e esse apoio, velocidade de entrega, qualidade do lubrificante móvel. Então, eu acho que tem todos os ingredientes para uma parceria de sucesso e não haveria outro resultado senão recordes e recordes de vendas, né? Hoje a Ali ela é o maior parceiro da Moove no Brasil. Nós vendemos o maior volume de lubrificante dentre os parceiros da Moove no Brasil. Nós somos o número 1, né? A gente já ultrapassou aí 1 milhão de litros por mês. É bom demais, né? É um número a ser comemorado, muito significativo e não vai parar por aí. A gente ainda tem muito horizonte para percorrer e a gente está traçando nossos planos, a gente está tecendo a nossa teia para poder chegar ainda mais longe, né? Tem muita novidade por vir ainda. Então, é uma parceria de absoluto sucesso. Fred, parabéns pelos números que você, né, acabou de falar e também, assim, eu acho que é muito bacana, gente, eu sou a Ali, você também é a Ali, mas poder falar com um revendedor aqui nesse canal, a importância que a Ali dá para os seus parceiros, né, que como que ela seleciona, escolhe, né, esses parceiros robustos para levar a melhor proposta de valor para o revendedor, né? Então você falando um pouquinho dessa parceria, falando do parceiro, mostra o peso que é essa parceria, né, de anos já e os frutos que a Ali e os revendedores também, né, porque tudo é uma consequência, se a Ali tá vendendo, o revendedor tá vendendo também. Exato. Então assim, e é isso que a Ali busca, é a sustentabilidade do negócio, né? Tem que ser bom para ambas as partes. E é muito bacana você trazer até para aquele revendedor que ainda talvez não tivesse essa percepção, entenda, né, o parceiro de negócio que a Ali tem aqui para ofertar, né, pro revendedor, pro posto de serviço. E aí uma pergunta, assim, que eu acho que muitos revendedores querem saber, né? Podemos vender lubrificantes de outras marcas na AliExpress? A resposta é não. Até porque não há necessidade alguma. Isso eu acho que eu já falei um pouquinho. O que manda é o manual técnico do veículo. E ele vai indicar uma especificação técnica de qual viscosidade, que é a classificação SAE, e qual classificação API, que é o nível de aditivação que é aquele do lubrificante que aquele motor vai precisar. Uma vez atendida essas duas características, independe da marca, né? É claro que tem óleos de qualidades diferentes, mas geralmente se ele está no mercado, na teoria ele foi aprovado e ele pode ser utilizado. Só que você não precisa lançar a mão de muitas marcas ou outras marcas, principalmente porque a linha da Mobil ela é completa e você tem lubrificante para toda a necessidade de todos os veículos. Em segundo lugar, porque atendendo a especificação não há porquê utilizar o lubrificante de outra marca, mesmo daquelas que a gente sabe que tem parceria com a montadora, né? Que você tem muitos manuais que indicam marcas específicas, mas trata-se tão somente de uma parceria comercial, né? Aquilo ali inclusive muda de período em período. Então determinado manual técnico, de determinado carro, modelo, de determinado ano, pode indicar marca X. Se você pegar o mesmo carro 5 anos depois,
ele vai estar indicando marca Y. Uma especificação técnica padrão, mas outra marca de lubrificante. Até muitas montadoras, elas tinham as suas marcas próprias, né? Só que elas nunca fizeram lubrificante. Quem invasa, quem produz e invasa com o rótulozinho da marca da montadora são as empresas produtoras de lubrificante, e a Mobil é uma delas, e eventualmente a principal delas, que tem muitos contratos com muitas marcas de veículos. Então é mais uma maneira de você ganhar um respaldo, ganhar uma homologação e assim por diante. Mas o que o consumidor deve realmente respeitar não é a marca que o manual técnico está indicando, mas sim a classificação técnica, a disposição técnica daquele produto, da classificação API e SAE. Respeitando isso, qualquer lubrificante vai atender aqueles melhores, de qualidade melhor, e aqueles talvez não tão bons, mas vão atender. Então, você não precisa. Por conta disso, e até pelo fato de você ter uma unidade que ela é co-branded, né? Ela ostenta as duas marcas, Ali, né? AliExpress e Mobil, não há sentido em você, dentro daquela unidade, ter outras marcas de lubrificante, né? Então a resposta é não, porque não precisa, e isso também serve para resguardar o capital de giro daquele revendedor. Por que ele vai ter um 5W30 da marca XYZ? Ele só precisa dedicar capital de giro para adquirir o Mobil, não precisa dos demais. E assim com todas as outras especificações técnicas. Então também para ter o estoque mais enxuto possível, mantendo o nível de serviço para a maioria dos carros, como a gente já falou em outra pergunta aqui, aparecem ali na pista de abastecimento dele. Excelente, dúvida sanada, né? Até porque isso também mostra a questão da padronização, né, Fred? Perfeito. Que isso também transmite para o seu cliente muita segurança, né? Então, a gente, apesar da unidade de negócio AliExpress não ser uma franquia, né? A gente entende que qualquer outro varejo, você não sai por aí misturando as coisas, né? Então, isso é muito importante no dia a dia, até para aquilo que você está entregando, né? A Ali te entrega um formato e aquilo que você está levando para o seu cliente. E, às vezes, ele pode achar que o cliente não percebe, mas percebe. Sem dúvida. Então, cada detalhe, a gente fala que varejos são detalhes, né? Então, cada detalhe conta. Fred, nós estamos, infelizmente, chegando aqui no final do nosso episódio. A gente mal começou. Pois é, o papo estava muito bom, mas como eu te falei, né, não vai faltar oportunidade, porque são conteúdos tanto de loja quanto de lubrificantes que não acabam, né? Então é sempre importante a gente renovar esse conteúdo, trazer coisas novas para o nosso revendedor. A gente também tem revendedores novos, né, que entram na companhia. Então é sempre bom a gente reforçar, né, trazer as novidades, as novas estratégias. E para a gente poder encerrar aqui, eu queria saber se você tem algum recado, alguma dica final para o nosso revendedor que acompanha aqui e que possa contribuir na troca de óleo. Eu sempre tenho, Karen. A gente já falou muito sobre a importância. O posto deve vender lubrificante, deve, até para gerar aquela fidelização que a gente comentava, trabalhar com o maior primor possível na unidade de lubrificação, e a AliExpress corresponde perfeitamente, com baixo investimento e assim por diante. Eu queria só trazer alguns números para exemplificar. Eu vou falar aqui da rede Ali. Eu vou comparar o desempenho dos postos Ali que tem a AliExpress com aqueles postos Ali que não tem AliExpress. Então o que eu posso dizer é o seguinte: os nossos postos que possuem a AliExpress, eles vendem 2,5 vezes mais lubrificantes sintéticos e semissintéticos do que os postos que não têm AliExpress. E a gente sabe que são produtos mais premium, com uma margem melhor, e que, por incrível que pareça, não é empurrômetro, porque a maioria da frota circulante no Brasil hoje necessita de fábrica do manual de lubrificante sintético e semissintético. O mineral, ele já está praticamente, entre muitas aspas aqui, mas caindo em desuso, porque os veículos vão evoluindo, as tecnologias de motores vão evoluindo, e o mineral ele acaba sendo um óleo para carros muito antigos, muito carros básico, mais simples, exatamente. Então, postos que têm AliExpress vendem 2,5 vezes mais lubrificantes sintéticos e semissintéticos que
provém uma margem de contribuição maior para o posto. Além disso, postos que têm AliExpress têm um fluxo de compra de lubrificante 2 vezes maior do que os postos que não têm. Isso significa, então, portanto, que eles têm um fluxo de venda, o sell-in, que a gente chama, que é o que a Ali/Move vendem para o posto. Isso é óbvio que se ele compra numa cadência 2 vezes maior, é porque ele vende um volume numa cadência 2 vezes maior do que postos que não têm AliExpress. Então falamos aí de quantidade, volume, e falamos de qualidade da venda, muito menos voltada para o mineral e muito mais voltada para AliExpress. Então já são 2 para óleo de mix qualificado, sintético, semissintético. Então falamos aí de qualidade e quantidade. Eu acho que já é um bom indicativo para aqueles que não têm a unidade de lubrificação, se desejam dar um up nas vendas de lubrificante. E mais, né? Às vezes quando você não tem, você só trabalha em completar o nível na pista, você perde a oportunidade de vender todos aqueles outros itens que eu comentei. Verdade. Filtro de óleo, filtro de combustível, paleta, aditivos para combustível, e assim, cheirinho para o carro, e tudo isso tem margens muito grandes, deixam muito dinheiro no bolso do revendedor. Então, quando você tem uma AliExpress, você consegue fazer essa cesta de compra muito mais ampla, que vai te deixar uma margem muito maior. Então é dinheiro no bolso certo, é pescar no laguinho, aproveitar do volume de carros e oportunidades de venda que a pista provê, para daí sim ganhar dinheiro com toda a unidade de troca de óleo. Então esse é o recado, é a pulguinha atrás da orelha para quem não está fazendo, está deixando passar uma oportunidade maravilhosa. Deixando dinheiro na mesa. Está deixando dinheiro na mesa e alguém vai pegar. É verdade. Fred, muito obrigada pela participação aqui no Tanque Cheio. Foi incrível, né? Você falar da unidade de troca de óleo, da AliExpress, dos benefícios. Eu acho que esse é o objetivo do Tanque Cheio, que é levar realmente conteúdo para o nosso revendedor, tirar dúvidas, né, do nosso revendedor. Às vezes o revendedor poderia tratar essa unidade assim, não sei se é bem assim, não sei se eu devo insistir nisso, ou se eu devo colocar uma unidade de negócio no meu posto. E você já explicou aqui, né, vários argumentos que ele está deixando dinheiro na mesa, que não é só ter o lubrificante, mas ele gerenciar, ele realmente ser um empresário, e com certeza ele vai rentabilizar cada vez mais o negócio dele. E lógico, né? A gente sabe que a pista ainda pode ser o negócio principal por conta do fluxo, mas aonde ele vai ganhar mais dinheiro é nas unidades de negócio. Então, muito obrigada aí pela sua presença, pela sua participação, pelo conteúdo. E você sabe, as portas do Tanque Cheio estão sempre abertas para você. Obrigado, cara. É um prazer enorme. Sempre que precisarem, contem comigo. Eu adoro estar aqui e adoro estar conversando com a nossa querida revenda, a revenda do Brasil como um todo. Contem comigo, tamo junto. Fred, muito obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana, e eu espero que esse conteúdo seja muito útil para você e para rentabilizar o seu negócio. Até a próxima. Tchau, tchau.